Aí fique vendo, os caras trouxeram o Jorginho, beleza, né, Jorginho? Aí trouxeram o Saul, beleza, né? Aí apresentaram o Emerson Royal, beleza, né? E aí o Samuel Lino, a maior contratação da história do Flamengo, também tá chegando. Flamengo. Tudo isso contra o Inter, hein? Quero só ver. Quero ver pra voltar. Haja amor. E o pessoal pensando no amor só, hein? Mais um reforço de peso. Desde 2019, no futebol europeu, o lateral direito Emerson Royal decidiu que era hora de vestir a camisa do Flamengo. Apesar de ter recebido propostas de outros clubes da Europa, o jogador de apenas 26 anos não considera retornar ao Brasil uma regressão na carreira. Tinha outras propostas também para continuar na Europa. Eu vim pro Flamengo, muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. Com a chegada de Emerson Royal, o técnico Felipe Luiz ganha mais uma opção para o setor defensivo. O lateral chega para ocupar a vaga que era de Wesley, negociado com o futebol europeu. Mas apesar da ansiedade para estrear, o jogador ainda precisa esperar um pouco para aprimorar a forma física. Eu tinha um calendário totalmente diferente. Na Europa agora a gente começaria uma pré-temporada, então eu vou trabalhar forte o máximo que eu puder para que eu possa estar em campo o quanto antes. E mesmo com poucos dias de Flamengo, Emerson Royal declarou um sentimento de pertencimento ao clube carioca. Eu sempre fui flamenguista e não sabia. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E pros novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei. O Flamengo pagará ao Milan, da Itália, cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, por parte dos direitos econômicos do jogador. Com contrato até 2028, o atleta já treinou com o elenco e até revelou que Felipe Luiz deu total liberdade para ele em campo. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou para mim que eu posso pedalar e ir para cima. E quando o treinador fala isso para mim, tem um risco que eu vou todas. Quem também desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo foi o atacante Samuel Lino. Muito boa estrutura, fantástica, a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Além dele, o meia colombiano Jorge Carrascal é outro jogador que vai reforçar o elenco rubro-negro. Ele chega em solo carioca ainda nesta quarta. Os dois devem ser apresentados à torcida amanhã, na partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas, gente, não aguento esse Flamengo guloso. Agora é o Carrascal também, colombiano, bom de bola, titular da seleção da Colômbia. Chico! Chico, vai. Ai. Guloso também tá o Inter, né? Mas aí, né? Mas eu preferia que fosse assim dentro de campo. Pois é, o Flamengo tá dentro de campo, né? Porque não basta a qualidade lá já existente, né? Mas tem jogadores ali. É difícil a gente falar em fim de ciclo, né? Porque eles ainda jogam muita bola. Mas são jogadores históricos que, dependendo da intensidade que você quer dar no time, né? Você tem a Arrascaeta, Bruno Henrique, que são craques de bola, que estão lá desde a geração 2019. E aos pouquinhos, nem tão aos pouquinhos assim, o Flamengo foi renovando o seu elenco, né? Liberando alguns atletas. E, cara, essa janela tá absurda. O Flamengo é o único clube do Brasil que pode fazer isso, comprando direito econômico, tirando o jogador da Europa, de grandes clubes da Europa. Samuel Lino. Mas eu acho que a Renata não tem que ficar com medo assim, não. Tá. Agora eu vou estar com você, menina. Renata. O quê? Porque teve uma época que o Flamengo teve Romário, teve Sávio, teve Capetinha, teve Edmundo. E melhor ataque do mundo não deu nada, bebê da Renata. Você tem que pensar assim. Não, sabe o que eu tô pensando? Você falou em estar bem concentrado. O que eles estão conversando na concentração hoje? Imagina o papo. Eles estão ligando pra cá pra ver se tem móvel lá. Acho que é melhor lá. Pra ver se a mala tá aí. Cadê os móveis? E o cachorro? Ih, levou o cachorro! Levou o cachorro! Não. E o papagaio? Ai, meu Deus! Com uma cobrança impecável, com força, para explodir em alegria.
Emerson curte os primeiros dias. Aos 26 anos, volta ao Brasil depois de 6 temporadas e meia na Europa, com a bagagem de quem jogou em algumas das principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra e Itália. Muita gente falou pra mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e aqui no Flamengo o Emerson espera estar mais próximo do Mundial. Será treinado por um ex-lateral e já recebeu carta branca do Felipe Luiz. Ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Falou pra mim que eu posso pedalar aí pra cima, e quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. O risco de tentar agradar a uma torcida inteira, ele já assumiu. E uma nova paixão também. Quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Na verdade, a perna treme. Aí o Flamengo se reforçando, né? Nesse caso do Emerson Royal, uma reposição à venda do Wesley, um lateral que vinha em grande fase, também um lateral que chegou até a seleção brasileira. Um bom nome pensado pelo Flamengo no mercado, Pedro Moreno. Um jogador que no futebol europeu teve altos e baixos, né? Teve uma passagem muito curta no Barcelona, ficou mais tempo no Tottenham e estava no Milan ultimamente. Pois é. Cara, é um nome interessante, assim. Um jogador que tem inúmeras convocações, tem 10 jogos pela seleção brasileira. As melhores temporadas dele no futebol europeu foram pelo Betis, que foram as 2 temporadas que chamaram a atenção do Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona, não conseguiu se firmar. Depois teve a passagem pelo Tottenham, onde também não conseguiu. Teve um breve momento ali de titularidade, mas também não conseguiu se firmar como titular, depois sendo emprestado ao Milan e agora voltando ao futebol brasileiro. Ele é um lateral que eu acho que ele tem um equilíbrio maior do que o Wesley, mas o Wesley é um lateral que ofensivamente entrega mais do que o Emerson Royal. O Royal nunca foi um lateral que de grandes apoios, de grandes jogadas ofensivas. Ele vai ao fundo, é um lateral que tem muita força física, então é muito rápido. Essa questão de recomposição, esse comportamento tático, de cobertura de espaço, talvez seja o ponto forte dele. Mas ele, historicamente, não é um lateral, por exemplo, de muitas assistências, como o Wesley, vira e mexe, está pisando o tempo todo na área, dando passe para gol, fazendo gol, inclusive, decidiu o jogo contra o Bragantino mais recentemente, antes de deixar o Flamengo. Então, as temporadas onde ele teve o maior número de assistências foram exatamente pelo Betis. Uma temporada com 4 assistências e outra com 6. Mas, assim, é um nome interessante e pensando pelo lado do profissional também. A gente for lembrar recentemente, a gente teve uma convocação para a seleção brasileira onde praticamente quase toda a linha de zaga do Flamengo foi convocada para a seleção. Então, sem dúvidas, esse retorno do Emerson, ele conseguindo ter uma sequência como titular do Flamengo, o deixa muito mais perto de uma convocação para a seleção brasileira do que no futebol europeu, onde ele estava em grandes clubes, mas não estava conseguindo se firmar. Agora, a concorrência ali na lateral, na posição dele, também é muito grande. Porque você tem Danilo, você tem Varela, que inclusive vem tendo boas atuações também. Então ele chega com grife de um jogador que vem do futebol europeu, mas a primeira coisa, vai ter que brigar por titularidade, porque não tem posição ganha, não. É por aí, né, Vini? E brigar por titularidade também para esse retorno na seleção brasileira. Acho que na seleção, pela carência na posição, né, na lateral, acho que todas as seleções praticamente têm essa necessidade de encontrar laterais, né? A seleção brasileira não tem esse dono da camisa 2 nesse momento. O próprio Danilo, né, foi dono desse lugar durante muito tempo, mas o Danilo, no Flamengo, por exemplo, vem sendo mais zagueiro, né? Já estava atuando mais como zagueiro no futebol italiano, então acaba sendo um atrativo a mais para esse retorno do Emerson ao futebol brasileiro. Até porque quando ele foi convocado, eu acho que ele não deixou uma boa impressão, né? Sim. Acabou falhando, foi expulso. Eu acho que para o jogador, o melhor movimento que ele poderia ter feito é esse, de voltar para o futebol brasileiro e de voltar para um clube onde ele pode ser protagonista, pode estar disputando títulos e tudo mais, e pode virar titular. Acho que hoje o Varela tem essa vantagem por já estar jogando há mais tempo, né, por, enfim, conhecer o jeito que o Felipe Luiz gosta de trabalhar e também pelo aspecto físico, né? O Emerson Royal teve uma lesão no ano passado, ficou 3 meses fora. Para ele, a temporada começaria agora, ele estava de férias, ia começar uma pré-temporada, ele mesmo deixou claro que não quer acelerar esse processo, então imagino que ele vá ganhar minutos aos poucos.
acho que para ele é interessante essa volta porque estava na Europa, grandes clubes, mas sem se firmar, como disse o Moreno. Aqui no Flamengo a coisa pode ser diferente. E espero que ele possa dar o salto de qualidade na carreira que ele ainda não deu, né? Eu era setorista da Ponte na época do Rodinei, na época do Emerson Royal, então eu vi essa transição dele, do Royal, saindo do 17, indo direto para o profissional, ele nem passa do sub-20, e aí ele sai com enorme expectativa aqui do Brasil, né? Vai bem no Galo, e aí quando ele bate no Barcelona, acho que a impressão que todo mundo teve era talvez esse salto para o Barcelona tenha sido grande demais. Tanto é que ele se destaca no Betis, a ponto de ter sido recomprado pelo Barcelona, e aí rodou por Tottenham, Milan, acho que não se firmou como se imaginava, não conseguiu dar esse salto na Europa. Acho que essa volta para o Brasil pode ser interessante para o Flamengo, que acha uma reposição interessante para o Wesley, mas principalmente para o Emerson Royal, que se firmar no Flamengo, quem sabe pode voltar com mais destaque na seleção brasileira. Essa informação do Vini, né, que acompanhou os dois de perto na Ponte Preta, quase me faz perguntar, né, colocar ele no papo que a gente viu no VT. Qual é o mais bonito entre os dois? Mas vou te poupar, tá, Vini? Pelo menos nesse momento dessa resenha entre o Rodinei e o Emerson Royal que a gente viu. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Então manda. Um é conhecido como Emerson Royal, só. O outro é como Rodilindo. Já larga em fácil vantagem. decidir, né? A certeza é que a resenha está garantida é o nível de vestiário do Flamengo. Porque essa é boa. E numa posição também que a gente fala do Rodinei e do Wesley, né, que são dois jogadores que a gente observa com um capítulo final, pelo menos nesse momento no Flamengo, positivo, mas eles passaram por momentos complicados de crítica, de torcida, né? Acho que a gente tem essa semelhança entre esses dois, uma posição que o Flamengo, acho que desde o Rafinha, foi alterando ali, né, o dono dessa posição. A gente vê essa semelhança, né? O Rodinei teve altos e baixos, o próprio Wesley, né, criticado em vários momentos, mas conseguiu chegar à seleção brasileira. Tem esse ponto em comum entre esses jogadores. Cara, se a gente for rodar lateral, basicamente, a gente está falando de lateral direito, mas se a gente foi buscar lateral no futebol brasileiro, é muito difícil a gente conseguir encontrar laterais que tenham uma regularidade muito grande. Sei lá, na minha cabeça me veio agora o Piquerez, por exemplo, que é um jogador que, embora tenha se machucado recentemente, mas tem uma sequência aí de 2, 3 temporadas muito boas em sequência. Mas é difícil você achar, mesmo nas grandes equipes, laterais que tenham uma sequência, uma longevidade, uma regularidade muito grande de 2, 3 temporadas. E esses jogadores acabam entrando nessa roda mesmo. Mas a gente vai ver o Wesley, agora a gente vai ter oportunidade de ver o Wesley jogando num grande centro do futebol mundial, mas assim, os melhores momentos do Wesley no Flamengo foram muito bons. O Rodinei também tem essa questão toda folclórica do Rodinei, teve altos e baixos, mas os bons momentos do Rodinei no Flamengo foram também excelentes momentos do Rodinei. Então, a expectativa que o torcedor fica é de ver um Emerson Royal, um jogador que já passou pelo futebol europeu, embora não tenha conseguido estar estável lá, mas que agora possa agregar jogando nessa posição no Flamengo. E falando sobre reforços do Flamengo, registrar a chegada, né, do reforço mais caro da história do clube, o Samuel Lino, que chega aí, jogador agora do Atlético de Madrid, um reforço para o sistema ofensivo, né? Jogava lá no time do Simeone como um ala esquerda, mas chega para o Flamengo para ser mais um atacante de lado, né, Vini? Um baita reforço que o Flamengo traz nesse momento, acho que é um reforço até fora da curva, né? Você tirar um jogador titular ou que briga por titularidade de um grande europeu nesse momento. É que no Atlético de Madrid, ponta vira ala, lateral vira zagueiro. Atacante vira volante. Mas é um ponto esquerdo. É por aí, né, Vini? Acho que é um jogador também que chega com um status de titular no Flamengo. Claro que a concorrência é gigante, mas até pelo valor investido pelo clube, né, colocando ele nesse primeiro lugar no ranking de contratações mais caras, Samuel Lino gera essa expectativa nessa volta, nessa chegada ao Flamengo. Um retorno ao Flamengo, ele teve uma passagem curta nas categorias de base. Jogou 2 Copas São Paulo, né? Aliás, ele é contratado depois de se destacar numa Copa São Paulo pelo São Bernardo. Passou 2 anos na base do Flamengo no Sub-20, 2017 e 2018, e aí uma ascensão meteórica na Europa, né? Eu acho que essa sim é uma contratação de muito peso. É um cara que chega, veste a camisa e vira titular do dia para a noite, ainda que ele tenha uma concorrência ali de bons jogadores nas pontas, mas eu acho que não tem muita disputa não. O Samuel Lino, para mim, tinha mercado inclusive na Europa, e não à toa o Flamengo chegou com esse cacife todo, com essa bala toda, né? A contratação mais cara da história do clube, mas eu acho que esse é um reforço que chega, veste a camisa, não sente a pressão e muda o patamar do ataque. O cara com participação em Liga dos Campeões nas 2 últimas temporadas, mais de 100 jogos na La Liga. Eu acho que foi uma ótima contratação e até surpreendente do Flamengo, né?
É isso, novo camisa 16 do Flamengo. O Flamengo já tinha um baita elenco, está se reforçando muito bem nessa janela. Falamos sobre o Emerson, né? O Saul estava ao lado do Emerson, inclusive sendo apresentado à torcida no Maracanã. Samuel Lino e o Carrascal também chegando. Então o Flamengo incorporando ainda mais o elenco para essa reta decisiva de temporada no futebol brasileiro. A gente segue falando de Copa do Brasil.